Vamos orar. Senhor, nosso Pai, nós agradecemos-te por esta melodia, pela letra que ela carrega, que transporta, por podermos usar estes instrumentos que facilitam o nosso cantar. Nós queremos realmente exaltar o Teu nome. Nós queremos destacar-te, destacar a Tua palavra, quem Tu és, o Teu caráter. Queremos lembrar da Tua bondade, do Teu amor. Lembrar da Tua paciência conosco. E lembrar, ó Deus, que Tu te tens revelado e queres ser conhecido e glorificado. E nós damos-te graças e glória por isso. Rogamos, nosso Pai, a Tua bênção agora que nos preparamos para abrir a Tua palavra e meditar sobre ela. Pedimos o Teu auxílio, a ação do Teu Espírito nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 12. Primeiro Tessalonicenses 5:12, lemos assim: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstende-vos de toda a forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. O nosso esforço, a nossa intenção de preparar este ambiente o melhor possível para que a nossa concentração se foque neste livro, nestas palavras. Nós acreditamos que acabamos de ler a Palavra de Deus. A Palavra de Deus que opera eficazmente nos nossos corações. Ela trabalha, ela completa uma obra nas nossas vidas. E tenho estado a pensar nestes versículos, especialmente no versículo 14, há algum tempo, por causa da necessidade de algumas famílias, de alguns irmãos, de alguns amigos, de pessoas próximas. E tenho usado este versículo, inclusive, em algumas das conversas pastorais e da igreja. E a semana passada tivemos a oportunidade de avaliar, ou durante esta semana que fomos vivendo, tivemos conversas individuais, pessoais, acerca da igreja. E nós acreditamos que falar da igreja e falar sobre a igreja é falar sobre Jesus, porque a igreja é o corpo dele. É a manifestação local desse corpo de Cristo na terra. Quando falamos de uma igreja local, nós estamos a falar de Jesus e estamos a falar daquilo que Ele quer que se viva. E lermos a Bíblia, prestarmos atenção à Bíblia é uma forma de honrar o Senhor, de exaltá-lo, dele ser glorificado por nós.
Então é isso que nós queremos valorizar, este tempo à volta da Palavra de Deus. Por isso, nosso desejo de ter o máximo possível de silêncio, que a chuva não perturbe. E, inclusive, sabemos que há crianças, há bebés entre nós, e às vezes eles ficam mais irrequietos, mas nós queremos que eles valorizem também este tempo, que aprendam, que sejam treinados a ficar aqui, mas sabemos que às vezes ainda é cedo, é difícil ficarem tanto tempo como nós ficamos. Nós achamos que é muito tempo, em outras culturas é bem pouco que nós ficamos. Às vezes 1 hora é muito pouco. Ficar 2, 3 é normal noutras culturas, à volta das Escrituras, e quem prega só 1 hora é pouco espiritual. Então é assim em África e em alguns lugares onde eu estive. Mas nós temos esta salinha ao lado, onde também a internet facilita, que chega com alguns segundos de atraso. Acho que isso vai deixar de acontecer com a nova tecnologia que o Miguel está a ajudar a desenvolver, o 5G, não vai haver latência. E depois poderão usar, se precisarem usar esse espaço com os vossos pequeninos nesta sala ao lado, podem usar, mas o objetivo na sala ao lado é também eles perceberem que os pais querem ouvir a pregação. Não é para ir brincar em nenhuma das salas, é para eles serem treinados com algum desenho, algum brinquedo mais silencioso, mas para serem treinados a ficar em silêncio durante o tempo da exposição bíblica. Porque os pais querem ouvir a Bíblia, querem ser instruídos sobre como cuidar bem dos seus filhos, como cuidar bem das pessoas que amam, como encorajar os desanimados, como consolar aqueles que estão tristes. E é isso que nós vamos ver, especialmente no versículo 14. Mas esta passagem tem um objetivo que é reforçar os relacionamentos da igreja, entre os membros, entre os crentes, para que a igreja esteja preparada para o regresso de Cristo. A pregação ou ensino desta passagem deverá ajudar a responder às seguintes questões: como os líderes da igreja se devem relacionar com os seus membros e vice-versa? Como é que os membros se devem relacionar com os líderes da igreja? Quais são os sinais de um relacionamento saudável entre um crente e o seu Senhor, e Jesus Cristo? Algumas evidências dessa boa relação, desse bom relacionamento do crente com Jesus, com o Senhor. Em que base podem os cristãos estar seguros de que estarão prontos, ou que estão prontos para o regresso de Jesus? Ele disse que pode voltar a qualquer momento. Ele disse para estarmos prontos, estarmos vigilantes, porque Ele está perto, o Senhor está perto. Nós não sabemos o quão perto Ele está, mas sabemos que Ele está perto e a qualquer momento pode voltar. E a pergunta é: quão prontos nós estamos para esse regresso de Jesus? É iminente. Ele pode voltar a qualquer momento. Pode nos chamar para estar na presença dEle a qualquer momento. Então essas perguntas procuram ser respondidas por este texto, porque essa sequência, o capítulo 4, fala sobre o retorno de Jesus, sobre essa esperança. E parece ser mais uma carta de Paulo para responder a perguntas que estavam a ser feitas. Foi Paulo que foi o instrumento de Deus para estabelecer esta igreja em Tessalónica. Era uma igreja nova, uma igreja jovem, mas já havia problemas. E Paulo escreve as cartas de Paulo são cartas para responder a problemas, a perguntas que lhe eram feitas, notícias que chegavam a Paulo. Paulo, como um apóstolo, um enviado em nome de Jesus, ele representava Jesus Cristo, o cabeça da igreja, e era isso que os apóstolos faziam. Eles iam em nome do Senhor, enviados para representar a autoridade de Cristo, e por isso o ensino deles tinha essa autoridade e tem até hoje. O ensino desses primeiros apóstolos tem essa autoridade para nós hoje. É o fundamento da igreja ainda hoje, é Cristo e o ensino que Ele deu através dos seus enviados, dos seus primeiros missionários, que foram os apóstolos, e Paulo foi um deles. Um dos comentários sobre esta passagem diz que a vida da igreja, a vida eclesiástica, a vida da igreja, e desta igreja em particular, em Tessalónica, estava a viver provações. Então, em meio a provações e tristezas, a vida da igreja precisa ser continuamente e plenamente caracterizada por ordem e equilíbrio. É preciso haver ordem na igreja. É preciso haver essa noção de respeito entre as pessoas e as partes. É preciso haver equilíbrio, harmonia, paz. Esse é o desejo. E há ordens aqui do apóstolo para a igreja
para buscar essa ordem e buscar esse equilíbrio. Havia pressão, havia perseguição à igreja, a estes primeiros crentes. Então é importante nós lembrarmos o contexto geral desta carta. Uma carta que termina com estas recomendações que alguém disse que são marcas de uma igreja saudável. Daqui, destes versículos que nós acabamos de ler, especialmente do versículo 12 até ao versículo 22, nós podemos destacar algumas características, algumas marcas, e vamos procurar fazer isso. 7 marcas de uma igreja saudável que está a crescer com saúde. Se quiserem preparar os vossos apontamentos, eu vou frisar quais são essas marcas e olhar para o texto bíblico, e ajudará também a focar a atenção. Mas uma breve introdução acerca do contexto geral desta carta. Foi escrita, portanto, a uma igreja que tinha sido plantada recentemente. Ela era uma igreja nova, não existia há muito tempo. Estava debaixo de grande pressão devido à oposição de gentios e até de judeus que foram para lá para trazer alguma perturbação aos crentes. Nós conhecemos essa história a partir de Atos, capítulo 17. Quando uma igreja imatura está sob intensa pressão, é possível e é fácil até imaginar como as coisas começam a desmoronar-se. Especialmente os relacionamentos são atacados. Os relacionamentos entre as pessoas. Quando há pressão, quando há perseguição, começam as pessoas a ficar inseguras, inquietas, e uma das coisas mais atacadas e afetadas são os relacionamentos entre as pessoas. Então, debaixo dessa intensa pressão, as pessoas na igreja podem discordar dos seus líderes, que também são pessoas novas na fé. Nesta igreja eram jovens na fé. E sob intensa pressão, os relacionamentos da igreja podem sofrer à medida em que as pessoas expressam desilusão e frustração umas com as outras. Porque são todas novas na fé, são novos convertidos. São pessoas que estão ali há pouco tempo. E neste caso concreto realmente tinham ouvido o Evangelho há pouco tempo. Conheciam mal a lei do Senhor, os mandamentos, o caráter do Senhor. Então é natural que houvesse conflitos, houvesse pouca harmonia e pouca paz entre as pessoas. Muitos, debaixo de pressão, debaixo de perseguição, podem ver o seu relacionamento com o próprio Senhor, têm fé em Jesus, acreditam na bondade de Deus, mas podem ver quando estão a ser perseguidos, oprimidos, quando estão a enfrentar problemas, podem ver o seu relacionamento com Jesus ser atacado, pois não conseguem compreender como é que tal perseguição, tal provação pode ser permitida por um Deus amoroso. Por que é que isto me está a acontecer? Por que é que está a acontecer com a minha família? Por que é que estas coisas estão a acontecer com crentes? Perseguição, pessoas a serem mortas por causa da fé, a perderem o emprego por causa da fé, o sustento, e essa luta interna começa a acontecer. Por que é que Deus, se Ele é bom, por que é que Ele permite que coisas más aconteçam a pessoas normais? Há quem diga pessoas boas, né? Porque coisas más acontecem a pessoas boas. Mas se nós conhecemos a Bíblia, nós não podemos concordar com essa afirmação. Logo, à partida, ela está mal formulada, essa frase. Não existem pessoas boas. Bom só há um, que é Deus. Jesus Cristo foi o único perfeito. Somos todos maus, então não há... Essa pergunta já está mal formulada. Por que é que acontecem coisas más a pessoas boas? Isso não existe. Isso está errado. Não existem pessoas boas. Todos nós fomos gerados em pecado. Desde o ventre materno, Salmo 139 diz isso claramente. Não há pessoas boas. Mas somos pessoas normais. O que é que fizemos de errado para estarmos a ser perseguidos? Então, se eu quero seguir a Jesus, por que agora esta pressão, esta provação? Por que esta tentação tão forte? Parece além das minhas forças e da minha capacidade. Isto afeta o relacionamento com Deus. Então, vistas as coisas sob esta luz, esta perspectiva, este é o contexto, as exortações finais desta passagem, então, parecem fazer todo o sentido. Paulo está consciente de que alguns dos relacionamentos na igreja estão em perigo, entre pessoas e com os seus líderes, e podem se romper devido às pressões que enfrentam. Por causa disso, ele quer deixar encorajamentos finais destinados a corrigir e reforçar esses relacionamentos. Colocar, então, ordem na relação das pessoas na igreja. Então, o objetivo é que juntos a igreja e os seus líderes possam caminhar perto do Senhor e resistir à tempestade,
É esse momento de grande pressão a fim de verem estabelecida uma igreja madura, saudável e que cresce. Uma igreja madura e saudável, ela cresce. É o que acontece com um corpo maduro e saudável. Ele procura casamento e procura reproduzir-se e multiplicar-se. É isso que acontece com um corpo normal, saudável, maduro. E é isso que nós queremos ver na nossa igreja. Nós queremos que a nossa igreja amadureça e que ela amadureça com saúde e que cresça. Cresça dentro, que seja forte, que seja edificada, mas cresça para fora também, cresça numericamente com pessoas novas. E nós vamos também falar sobre isso. Esta foi uma das avaliações nesta semana. O quanto a igreja está preocupada, focada, ocupada com os que estão lá fora, que não estão em ambientes como este. Este não é o único ambiente da Igreja de Jesus nesta região. Há outros lugares onde a Igreja de Jesus se relaciona e se encontra para adorar e exaltar Jesus. Mas o quanto a Igreja Bíblica que se reúne aqui na Amadora está preocupada em alcançar essas pessoas lá fora. Há sinais de fraqueza nessa área. Há evidências de que precisamos melhorar. É uma das críticas que foi feita, tem sido feita à nossa igreja, e nós precisamos da ajuda, do auxílio de Deus para corrigir isso. Então, algumas marcas de uma igreja saudável. Uma igreja que cresce, ela se quer crescer tendo em vista alcançar os de fora, é fundamental que traga para dentro alguém que pode realmente ficar mais saudável. Então nós precisamos estar saudáveis aqui. Precisamos ter um relacionamento saudável. E aqui, então, Paulo trata com essa igreja jovem, nova, que sofria pressões, creio que bem maiores do que aquelas que nós em Portugal sofremos, mas nós sofremos pressões culturais por causa da opinião que as pessoas têm de nós, a forma como nos veem, os vizinhos, os parentes e até outros crentes, como veem a Igreja Bíblica e aquilo que a Igreja Bíblica abraçou, que tem como valor, como convicção. Nós queremos, portanto, ser uma igreja saudável, para que ao irmos a pessoas que ainda não conhecem Jesus, nós podemos transmitir que temos saúde, por causa de Jesus e da graça de Jesus. Então a primeira característica, a primeira marca de uma igreja saudável está aí nos versículos 12 e 13. E vamos relê-los. Agora vos rogamos, irmãos, e Paulo usa este verbo, uma ênfase, é uma súplica, prestem atenção a isto, irmãos. Rogar isto é importante o que eu vou dizer. Por isso, por favor, prestem atenção. É o que Paulo está a fazer aqui. Acatem, recebam com apreço os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e que vos admoestam. Primeira vez que aparece este verbo, que na nossa língua já serviu com a expressão, ou já foi transliterado para noutético, noutesia. Eu sei que alguns já ouviram falar sobre esta ideia. Existia uma associação de aconselhamento noutético, esta era a tradução, e esse verbo grego gera em português esta expressão admoestar, que aparece mais à frente no versículo 14. Que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Então, uma primeira marca de uma igreja saudável é líderes valorizados pelo trabalho que fazem. Não pela fama que têm, não pelo carisma que representam ter, não pela aparência ou pela escola onde estudou, não é pelos diplomas ou pelas recomendações que têm. O que o texto está a dizer, o que a autoridade bíblica afirma é que os líderes devem ser valorizados pelo trabalho que realizam. É o trabalho que eles estão a fazer, mas eles são valorizados. Então é preciso lembrar que a igreja lá em Tessalónica era uma igreja nova. Isso significava então que a maioria dos membros da igreja, se não todos, eram cristãos relativamente novos na fé, recém-convertidos. Lembrar que os próprios líderes eram novos e inexperientes.
e não lideravam igrejas há anos, nem eram crentes há décadas. Tinham sido levados para uma situação em que, como novos crentes, tinham que liderar e cuidar de outros novos crentes. E em tal situação, então, nós podemos facilmente imaginar relacionamentos a ficarem debaixo de uma enorme pressão. Eram todos novos, não havia muita experiência. Talvez um líder tenha tentado alguma vez corrigir alguém acerca de questões relacionadas com o seu estilo de vida, a forma como estava a escolher viver, o que estava a querer decidir para si. E ele tentou corrigir, ou seja, ele fez notesia, ele fez aconselhamento notético, ele admoestou. Muito provável isso tenha acontecido, e por causa disso Paulo escreve aqui os versículos 12 e 13. E ele tem encontrado uma forte reação dessa pessoa e um pensamento muito comum, uma reação muito comum, quando alguém tenta admoestar, tenta corrigir, é este pensamento: que direito ele tem de me dizer como é que eu devo viver a minha vida? Quem é que ele pensa que é? Quem é que ele pensa que é para me vir dizer como é que eu tenho que viver a minha vida? Como é que eu tenho que tratar a minha esposa, os meus filhos? Como é que eu tenho que lidar com a comida, com a aparência? Quem é que ele pensa que é? Este é um problema comum nas igrejas. Quando alguém tenta corrigir, tenta admoestar, tenta fazer um aconselhamento em que há confronto de ideias e apresenta um padrão, este é um pensamento comum. Quem é que tu pensas que és? Pode não dizer em voz alta, mas está lá dentro. Olha para ti. Cuida da tua vida. Isto é coisa de gente imatura. Mas era gente assim, que havia naquela igreja. E Paulo precisou corrigir. E isto precisa ser também corrigido. Entre nós também há crentes novos. Há crentes que não conhecem os mandamentos do Senhor, não conhecem a palavra do Senhor, o caráter do Senhor. E vão ter reações assim quando um irmão quiser fazer aquilo que a Bíblia manda fazer, que é aconselhar, que é admoestar. Uma das palestras deste fim de semana, foi na sexta-feira à noite, um dos assuntos tratados foi sobre a crítica. Talvez um dos momentos altos da conferência, para a maioria de nós. A forma como o nosso irmão Fernando conduziu, a forma dele comunicar também é muito agradável. Ele tem muita experiência no trabalho que tem feito. Mas esta foi uma das palestras, uma das aulas que mais causou impacto nas pessoas que estavam a ouvir. Como lidar com a crítica, como ser criticada. E uma das coisas que foi respondida, primeiro uma pergunta: o que é crítica? O que é criticar? Criticar é fazer um julgamento, é qualquer julgamento feito sobre ti por outra pessoa que declare que tu não atingiste um determinado padrão. E o padrão tanto pode ser de Deus como do homem, ou do homem. Isto quem disse foi Ken Sande, é um autor conhecido para nós, daquele livro Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. É alguém que nós admiramos, já lemos juntos esse livro, Homens e as Mulheres, em momentos diferentes. Mas ele explicou que a crítica é qualquer julgamento, qualquer opinião, qualquer afirmação que alguém faça sobre nós, para nos dizer que nós estamos aquém, estamos fora do padrão que está estabelecido. E o padrão tanto pode ser colocado por Deus como por uma pessoa. É aquilo que a pessoa gosta, é aquilo que a pessoa prefere, ou aquilo que Deus gosta, é aquilo que Deus quer. Ora, isto toca em algo muito sensível, que é o nosso ego. Nós amamos-nos demais. Essa foi outra palestra, outro assunto que também é preciso trazer esclarecimento. Quem diz que nós precisamos aprender a amar-nos é alguém que não conhece a natureza humana. Porque a Bíblia afirma que nós já nos amamos até demais. Nós precisamos é aprender a amar os outros e a Deus, porque nós já nos amamos o suficiente. Por isso, quando Deus quer colocar o nível de amor com que nós devemos amar os outros, é a maneira como nós nos amamos a nós mesmos. Porque ela já é suficiente, às vezes até é demais. Quando é demais, aí já estraga o processo. Mas então esse amor que nós temos
por nós mesmos, pela nossa imagem. Nós defendemos aquilo que para nós tem muito valor. E é esse o problema da crítica, que nós pensamos que é a nossa vida que está em jogo. Nós estamos a tentar salvar a nossa vida. Nós acreditamos que algo muito maior será perdido se nós não usarmos todos os nossos meios, os nossos argumentos para recuperarmos a nossa honra, o nosso nome, a nossa reputação, a nossa glória no fundo, o nosso brilho. Alguém maculou o nosso brilho, alguém nos criticou, alguém disse que nós estamos aquém de um padrão. Isso precisa ser corrigido. Isso é muito comum em todos nós. É muito comum em mim. E eu conheço suficientemente a minha natureza e a dos irmãos e dos homens e das mulheres para perceber que isto é um facto. É por isso que isto toca tanto em nós, esta questão da admoestação. Um dos pensamentos que está nesse livro, Conflitos no Lar, é este: se eu não deixar claro que fui mal interpretado, que eu fui citado de uma forma errada ou falsamente acusado, então os outros não saberão exatamente que eu estou certo. E é preciso que os outros saibam que eu estou certo. E se eu não deixar claro que eu estou certo, ninguém vai fazer isso por mim. Então eu tenho que fazer. Eu serei desprezado e condenado aos olhos dos outros. E eu não quero isso. Então eu preciso me defender das críticas, das observações. Alguém disse de uma forma bem muito clara, o nome, isto foi no século XVI, o nome desta pessoa é Michel de Montaigne. Diz assim, ela disse assim acerca deste assunto: nós precisamos de ouvidos bem fortes para podermos ouvir um julgamento franco a nosso respeito. Quando alguém nos julga, quando alguém tem uma opinião acerca de nós e do nosso comportamento, precisamos de ouvidos bem fortes. Porque há poucos que são capazes de receber uma crítica bem franca sem se melindrar. Há poucos que têm essa força. Aqueles que ousam, e uma outra ideia que foi traduzido, aqueles que se aventuram. É uma aventura entrar neste processo de fazer uma crítica, fazer uma observação. Aqueles que se aventuram, que ousam, que têm a coragem de criticar, de nos criticar, eles na verdade estão a realizar um ato de grande amizade, de amor. Pois correr o risco de ferir ou ofender uma pessoa para o seu próprio bem é de facto ter um amor saudável por ela. Então, alguém de uma forma bem humorada disse, uma mulher disse assim, Marilyn Font-Savant, eu tirei das notas do material que o Fernando usou, mas bem curiosa a forma como ela colocou esta ideia. Eu creio que uma pessoa se torna mais forte emocionalmente quando leva a vida de uma forma um pouco menos pessoal. Se o teu chefe te critica, ou se ele te criticar por causa do teu relatório, não leves isso para o lado pessoal. Ao invés disso, vê o que precisas melhorar ou corrigir e faz isso. Corrija o que precisas corrigir. Se o chefe, se a pessoa responsável viu que o relatório está errado, então não leves para o lado pessoal. Ele não gosta de mim, está sempre a implicar comigo. Olha para o relatório, não olhes para ti. Olha para o relatório e vê o que é que está errado, vê como é que ele quer que seja feito e faz. É bem prático. Mas depois ela continua, esta senhora, ela diz assim: se a tua namorada se ri da tua gravata, não leves isso para o lado pessoal. Arranja outra gravata ou então arranja outra namorada. E o problema está resolvido. Então, é uma gravata e é uma namorada, não é uma esposa. Não é uma esposa. Esposa não arranja outra. Marido não. Mas se é uma candidata à esposa, é um candidato ao marido, ele não gosta, então troca. Críticas isoladas. Isto foi Marshall Shelley. Esta ainda foi mais engraçada, a minha família gostou desta. Críticas isoladas devem ser ignoradas. Porém, quando elas vêm de várias direções, está na hora de tu prestares atenção. Como alguém já disse, se uma pessoa te chamar jumento, e na nossa cultura é burro, se alguém te chamar burro, ignora. É uma pessoa. Ignora. Mas se duas te chamarem jumento ou burro, verifica se não há sinais de patas a crescer.
Mas se 3 te chamarem jumento ou burro, arranja uma cela. Convence-te, és mesmo um jumento, és mesmo um burro. É muita gente já a dizer a mesma coisa. E o ponto é este. É difícil ouvir as críticas, mas se ela está a vir de tantos lados, pessoas diferentes, pessoas que não se conhecem até, mas veem as mesmas características, alguma coisa realmente preciso prestar atenção. Eu preciso ser convencido de que alguma coisa não está bem em mim. O que é que me impede de fazer isso? É o orgulho. Isto ataca o orgulho, o amor que nós temos por nós mesmos. Há alguns problemas que estão a ser mencionados aqui na nossa igreja, entre os nossos irmãos, nas nossas famílias, a irresponsabilidade. Se há várias pessoas a olharem para ti, olharem para mim e a dizer: meu irmão, precisas ser mais responsável nesta área. Estou a ver que não estás a prestar atenção a isto. A atenção da vida é uma, são duas, é outra pessoa e que não é influenciada uma pela outra. Vem em momentos diferentes, se calhar até em lugares diferentes. Precisamos prestar atenção. O que é que eu preciso fazer para mostrar então que eu sou mais responsável? A questão da vaidade, esta questão da preocupação com a aparência, é um assunto que pode vir de várias pessoas dizer: olha, eu acho que estás muito preocupado com a forma como te penteias, como te vestes, como está o teu corpo, a questão do tamanho do teu corpo. Também a questão da insensibilidade. Meu irmão, acho que fala de menos, precisa mostrar mais amor pelos outros. Há também aqueles que falam demais e que não respeitam, às vezes, o trabalho dos outros, não respeitam o tempo dos outros. Pessoas que são inconvenientes, que não leem a cultura, não leem o que os outros estão a fazer, estão focadas nelas, nas suas necessidades e têm uma dificuldade para observar o que está a acontecer à sua volta. E há conversas que precisam acontecer a partir desta visão que alguém tem. E se nós estamos a receber críticas, e eu sei que há críticas entre nós neste sentido, que toca nestes pontos, nós precisamos prestar atenção. É porque nos amam. É porque há pessoas que se preocupam connosco. Tozer, um pastor, um teólogo que influenciou muita gente, ele já faleceu, mas deixou um legado de fé e de espiritualidade muito intensos e que tem influenciado muita gente. Ele disse assim acerca deste assunto: jamais temas a crítica. Se o crítico estiver certo, ele ajudou-te. Se ele estiver errado, tu poderás ajudá-lo. De qualquer forma, alguém recebe ajuda. Ou tu ou ele. Então, se ele está certo, mesmo que ele não tenha feito da forma melhor, mas se ele está certo, tu estás a ser ajudado. Então não tenhas medo de ser criticado. Mas se ele te criticou e ele está errado, então tu podes ajudá-lo a mostrar que a crítica não tem fundamento. E dás uma explicação. Porque é que te vestiste assim? Eu já dei este exemplo a algumas pessoas sobre a forma como eu me visto. E há pessoas que ficam realmente preocupadas e perturbadas com a forma como eu me visto. Esta aparência perturba alguns irmãos da nossa igreja, inclusive. E eu já tive a oportunidade de explicar. E eu já fui criticado por isso, portanto, eu já ouvi críticas, e uma das críticas, isso afasta as pessoas. Isso causa, parece que quer estar num outro patamar, num outro nível. As pessoas não se sentem tão próximas porque parece que não é uma pessoa comum. A forma como se veste, como fala, muitas vezes é fria, distante. Mas eu percebi, ao observar a cultura portuguesa, que os trabalhos mais dignos, mais nobres em Portugal, mais respeitados e que têm uma visibilidade pública, os homens vestem-se desta maneira. Alguns põem uma gravata, mas a maior parte do trabalho digno em Portugal é feito por homens que se vestem desta maneira. A pergunta é: existe algum trabalho mais digno do que servir ao Senhor, do que servir a Igreja de Jesus Cristo? Na minha cultura e na minha leitura, não. E esta é a roupa que eu considero mais digna. Por isso, se alguém me vem criticar,
eu creio que essa pessoa está errada na observação que está a fazer. Eu preciso ajudá-la a perceber que esta questão da roupa não tem que ser um fator determinante. Assim como eu não quero julgar alguém que tem uma roupa simples, rasgada. Eu sou exortado por Tiago, pelo irmão do Senhor, mas também com essa autoridade bíblica, a não ficar atento à aparência de alguém. Porque a pessoa é muito pobre, é muito humilde, porque a pessoa não tem dinheiro para comprar roupa. Cuidado com essa leitura, seja por causa da forma como a pessoa se aparenta ser simples ou rica, por causa das joias que traz, da roupa, da marca da roupa. Cuidado com a opinião que nós temos por causa da aparência. Então eu posso ajudar alguém que faz essa crítica e corrigir. E assim eu não preciso temer a crítica, porque se eu estiver errado e se realmente a minha postura estiver a criar distância, eu preciso corrigir isso. Eu preciso suavizar e quero sorrir mais, quero facilitar esse contacto. Eu não quero afastar as pessoas de mim. E nenhum de nós deve querer isso. Pelo contrário, uma pessoa madura, uma igreja madura, ela atrai as pessoas, ela mostra que ama, que respeita, está disposta a fazer concessões e sacrifícios. Então às vezes eu tiro o casaco, arregaço as mangas e sorrio e brinco e conto uma piada, se me lembrar, às vezes não me lembro, mas tento me aproximar da pessoa e brincar e facilitar. Temos que fazer esse esforço, ganhar essa sensibilidade, mas também explicar porque é que eu me visto assim. Está-me a criticar por isso, mas olha, esta é a razão. E a pessoa aprendeu e foi ajudada. Não temamos, portanto, a crítica. Porquê? A principal razão, Provérbios 3, versículo 12. Anotem, eu vou ler os versículos, se quiserem ir acompanhando, pelo menos este. Abram neste, Provérbios 3, 12, para verem que realmente é o que está escrito. Os outros vão anotando. São várias referências especialmente do livro de Provérbios, também de Eclesiastes, acerca da admoestação e da crítica. Provérbios 3, versículo 12. O Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Repreender é admoestar, é criticar, é dizer isto não está de acordo com o padrão. E o Senhor faz isso. Porquê que o Senhor faz isso? Porquê que Deus faz isso? Porquê que Deus critica? Porquê que Deus repreende, censura? Porquê que Ele admoesta? Porque Ele ama. É isso que os pais fazem aos filhos. É isso que os pastores têm que fazer com os membros da igreja. É isso que os irmãos da igreja têm que fazer entre si. Se amam verdadeiramente, têm que fazer isso. Capítulo 9, versículo 8, lemos assim: repreende o sábio e ele te amará. Se essa pessoa é sábia, ela foi repreendida, ela vai te amar. Capítulo 9, versículo 8. Capítulo 13, versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repreensão. 15, 5. No final do versículo 5 do capítulo 15. O que atende à repreensão consegue a prudência. É mais avisado, é mais prudente. Versículo 12 do capítulo 15. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Capítulo 19, versículo 25. Repreende ao sábio e ele crescerá em conhecimento. Capítulo 28, 23. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. A lisonja é um elogio vazio, falso, hipócrita ou supérfluo. Isso é a lisonja. Mas o que repreende ao homem, o que critica, o que admoesta, achará depois, no futuro, e pode ser muito breve, mais favor, mais graça, mais apreço do que aquele que apenas anda por aí a soltar elogios baratos, elogios fracos. Em Eclesiastes 7, versículo 5, nós lemos que melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. É melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Então Paulo refere-se aqui à posição e à função
dos líderes, dos pastores, presbíteros, aqueles que tinham a responsabilidade de supervisionar, de presidir. A palavra que dá em português está a presidir, mas é estar à frente, superintender ou supervisionar. Alguém que se ocupa com esse trabalho de verificar se está tudo em ordem, se as coisas estão como deveriam estar, de acordo com o padrão. Isso deve ser feito no Senhor, é presidir no Senhor. Isto é muito importante, estar em Cristo, estar no Senhor. É uma frase muito importante nas Escrituras e é repetida por Paulo várias vezes. Estar em Cristo é identificado com Ele, é ter fé nele, é ouvir o que Ele diz, é estar de acordo com Ele, é submeter-se a Ele. Então, presidir é no Senhor, não é no curso, não é na eloquência, não é nos talentos que o líder tem. É por causa de Jesus, é da fidelidade e do relacionamento que ele tem com Jesus. É isso que coloca um líder na posição de líder numa igreja local. É por causa do Senhor. E essa frase, essa expressão é fundamental neste versículo. É a mesma que é usada para descrever a função dos líderes, dos bispos e até dos diáconos e outros na igreja. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 4. No capítulo 5, versículo 17. Podemos ver 1 Timóteo 3, versículo 4. Os que governam a igreja são pessoas que devem também governar bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. Tem a ver com essa questão do governo, a superintendência, a supervisão. E depois no capítulo 5, versículo 17, fala daqueles líderes que presidem bem, que governam bem. Então é uma expressão de uma autoridade para cuidar e para prover aos que estão a ser confiados pelo Senhor, àquele pastor, àqueles pastores, os presbíteros da igreja. Isso inclui a responsabilidade de corrigir ou de admoestar comportamentos ímpios que desagradam ao Senhor. Então, parte do trabalho dos pastores da igreja, se eles querem ser fiéis, parte do trabalho deles, que eles precisam fazer, é corrigir o que estiver em desacordo com o padrão das Escrituras, o padrão de Deus. Se eles não fizerem isso, eles não estão a ser fiéis. Se eles deixarem de fazer esse trabalho, de corrigir o que está fora do padrão, eles estão a ser infiéis. Eles não estão a fazer o que é suposto fazer. A este respeito, então, os líderes da igreja tinham-se inspirado no ministério de Paulo entre os Tessalonicenses, que está nesta carta, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 9. 1 Tessalonicenses 2, 9, nós lemos: Irmãos, vós vos recordais do nosso labor e fadiga, de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Paulo está a dar o exemplo dele. E era esse exemplo que ele queria ver nos outros líderes na igreja, nos pastores, nos presbíteros. Fadiga, trabalho sério, árduo, dedicação de dia e de noite, para dizer o que é de acordo com o Evangelho de Deus, o que está de acordo com a palavra de Deus. E esse foi o padrão que ele deixou. Ele fala então dessa sua consagração ao trabalho árduo. Então os líderes tinham sido identificados, tinham sido separados para trabalharem arduamente entre os membros da igreja, para que, tal como Paulo trabalhou, eles não fossem um fardo para os outros, não estivessem lá a dar trabalho aos outros, mas trabalhassem a favor dos outros e fossem capazes de encorajar os crentes a viverem vidas dignas de Deus. É isso que vem na sequência deste texto. Que vivais de modo digno do Senhor. Versículo 12. Consolamos os admoestamos. Nós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus que vos chamou para o seu reino e glória. 1 Tessalonicenses 2:12. Esse é o trabalho dos irmãos, dos pastores. É isso que nós queremos ver acontecer entre nós. A nos pastorearmos uns aos outros, chamarmos os irmãos à dignidade da vocação que fomos chamados. É muito digno. É por isso que esta roupa, embora não seja nova e já tem muitos anos, e na semana passada foi elogiada, mas eu creio que ela transmite dignidade. Eu espero que ela transmita isso. É digna. Então a questão da aparência, dos gestos, o tom de voz, tudo isso conta. Precisamos considerar essas coisas.
Embora a união desta nova igreja corresse o risco de estar a ser quebrada, havia ataques para dividir a igreja. À medida que os líderes procuravam corrigir o comportamento de certos membros da igreja, isso afetava a união, a unidade, quando há conversas duras, conversas pesadas. É sempre pesado e duro quando se tem que destacar uma falha, uma fraqueza, um erro. Isso ataca a união. A união da igreja é atacada quando se destacam erros, fraquezas da igreja. Mas a cola que a manteria unida seria o respeito e o amor por aqueles que tinham sido nomeados como líderes. Então, o que manteria a igreja unida era se os membros entendessem esse princípio que Paulo está a dar aqui. Essa pessoa está a fazer no Senhor, está a usar a palavra do Senhor. Essa pessoa está a ser fiel a Cristo. Então é isso que vos vai manter unidos. Olha para a palavra. Mesmo que a pessoa não tenha feito da forma mais correta, da forma como tu mais gostas, mas presta atenção à palavra. É isso que vos vai manter unidos, que vai preservar a unidade da igreja e a força da igreja e a saúde da igreja. Os líderes precisariam conquistar o respeito da igreja, tal como Paulo fez, através da diligência do trabalho árduo e do cuidado do rebanho. Então esta é uma palavra para aqueles que são candidatos a líderes e que já são líderes na igreja. A liderança não se conquista apenas com cursos, com formações, com conhecimento. A liderança conquista-se com trabalho, com disponibilidade para servir. E quando se trabalha e se serve e se aconselha, que venham coisas úteis, coisas verdadeiras, relevantes, que realmente haja ajuda quando esse trabalho é prestado. E há muitos que tentam ajudar, mas mais atrapalham do que ajudam. Então, para ter autoridade e para ser considerado como Paulo foi considerado na igreja, aqueles jovens líderes estavam a ser lembrados de que Paulo esforçou-se, ele labutou, ele trabalhou arduamente a favor dos outros, fazia isso de dia e de noite, pensava nas pessoas, visitava as pessoas, aconselhava as pessoas. Em troca, a jovem igreja precisaria dar o seu respeito aos seus líderes e estar disposta a ser corrigida para efetivamente ser fortalecida, amadurecida. Se os irmãos querem amadurecer, deixem-se corrigir, deixem-se criticar, deixem-se pastorear, deixem-se admoestar. Quer ser maduro, quer ser forte, deixe-se corrigir. Não tenha medo da crítica, não tenha medo de ser censurado. Exponha-se à crítica. Ouça, peça ajuda. Se a igreja não estiver a dar, pergunte. Eu estou com dúvidas, a pessoa olhou para mim de uma forma estranha. Tu também achas que eu fui estranho? A pessoa disse que eu fui arrogante, que fui rude. Uma pessoa disse, se quer ser previdente, pergunta a outra, achas que eu também fui? Tu também achas que eu fui? Então, cresçamos nós em prudência, em sabedoria. Segunda marca, trabalho pelo bem do corpo. Vamos ser mais rápidos agora. Esta primeira marca precisava de mais explicação. Trabalhar a favor do corpo. Por causa do trabalho que realizam, versículo 13 diz, porquê que os líderes, eles são colocados nessa posição e têm essa autoridade? É por causa do trabalho. E uma igreja saudável é uma igreja que trabalha para o bem do corpo. Então, trabalho pelo bem do corpo. Os líderes, eles trabalham pelo bem do corpo, mas os membros também trabalham a favor dos outros. Terceira característica, terceira marca, resistência às divisões. Ou seja, um propósito de construir pontes para os relacionamentos. Resistir às divisões. Lutar para que não haja divisões por coisas pequenas, por preferências individuais, pessoais, culturais, mas trabalhar pelo contrário, porque já que existe uma divisão, já que existe ali um rio no nosso meio, é um Guadiana, Espanha e Portugal, então o nosso objetivo é criar uma ponte para estarmos mais perto, termos mais intimidade e mais comunhão. Há um esforço, precisamos construir pontes. Porque vai haver divisões, algumas são inevitáveis. Em 1 Coríntios 11 nós lemos
No versículo 18, 1 Coríntios 11, 18, eu estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Em parte eu o creio, diz Paulo à igreja de Corinto. Eu sei que há divisões, mas ele depois continua no versículo 19, diz assim, até mesmo importa que haja divisões, partidos, heresias no vosso meio, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Há divisões que não é por causa de cultura, não é por causa de preferência, é por causa de doutrina mesmo. Há divisões que vão ficar claras e há pontes que vão ser destruídas. Há muros que vão ser levantados, sim. Há pessoas que vão ouvir dos pastores e de irmãos maduros, tu não és bem-vindo aqui, sabes porquê? Porque tu estás a viver como um ímpio. E esse comportamento não é aceitável aqui. Isso é de ímpio. Foi Jesus que ensinou a dizer. Isso é coisa de gentio, de publicano e de pecador. Tu não és bem-vindo aqui. Tu precisas te converter. E quando te converteres, tens lugar aqui. Enquanto não te converteres, existe um muro. Há uma ponte que foi destruída. Porque tu não podes passar para cá, nem nós vamos passar para aí. Não há nada em comum entre nós. É heresia. Atacar uma doutrina fundamental. Mas quando não é isso, quando não há essa impiedade e não há essa teimosia, essa rebeldia, então nós precisamos construir pontes. É uma questão cultural, é uma questão de preferência. Era ignorância, a pessoa nem sabia que me perturbava ao fazer aquilo. Ela agora sabe que me perturba. Quando fala disso, fala dessa maneira. Ela sabe agora que eu não gosto que ela fale dessa maneira, que ela olhe para mim dessa maneira. Como ela já sabe, eu sei que ela se vai esforçar para parar de falar dessa maneira, para parar de olhar dessa maneira. Ela já sabe que eu não gosto. Isso é uma questão de preferência. Isso é construir uma ponte. Isso é facilitar a unidade e a comunhão. E essa é uma marca de uma igreja saudável. Uma igreja que resiste às divisões por causa de cultura, de preferência, por causa de caprichos, de ignorância, de desinformação. Então ela trabalha para informar e remover esses obstáculos. Versículo 13, a parte final diz, vivei em paz uns com os outros. É um mandamento. Procurem a paz. Façam a paz. Cultivem a paz. Dá trabalho, mas cultivem. É preciso preparar a terra, regar a terra. É preciso acompanhar. É manter a paz, a harmonia. Estar em paz é viver em paz. É um mandamento. Vivam em paz. Procurem viver em paz. Então, construção de pontes para os relacionamentos. É o que está descrito aí no versículo 14. Exortamo-vos, irmãos. De novo, um verbo forte. Chamar para perto, chamar. Preciso falar contigo, irmão. É isso que este verbo traduz. Nós exortamos. Isto é muito importante. De novo, aquilo do Espírito Santo, aquilo que ele faz, que está lá para convencer a pessoa. Então, versículo 14. Irmãos, se querem construir pontes, então admoestem os insubmissos. Há insubmissão, há rebeldia, há desobediência, essa pessoa precisa ser admoestada. É de novo aquele mesmo verbo. É trabalho de pastor, mas os irmãos fazem entre si. Também não é só o pastor que faz. Os irmãos precisam se admoestar uns aos outros. Se vem alguém insubmisso, teimoso, irreverente, é preciso chegar lá e dizer, isso está errado. Fazer do jeito certo, fazer com paciência, orar, preparar a conversa, mas é preciso dizer, isso está errado. Deus não aprova, Deus não quer assim, isso precisa ser corrigido. Mas há pessoas desanimadas, precisam ser consoladas. E este verbo grego traz a ideia de dirigir-se a alguém por meio de um incentivo, mas que também pode ser uma admoestação. Há pessoas desanimadas que precisam ser admoestadas. Precisam de muita sensibilidade. Há pessoas que estão desanimadas porque estão a focar demais nelas mesmas. Então o verbo grego, quando fala aqui em consolar, também traz a ideia de confrontar. Nem toda a gente desanimada precisa só de palavras de ânimo, de consolo, palavras gentis. Às vezes é preciso dizer uma palavra dura para uma pessoa que está desanimada. Isto só Deus é que sabe. Como? Precisamos do Espírito Santo. Já vamos falar sobre o Espírito Santo. Precisamos de muita sensibilidade para saber quando exercer essa energia para animar alguém, para que essa pessoa veja que nós estamos animados, que temos vida, que temos amor e que isso gera vitalidade. Que ampareis os fracos.
E então este é um outro verbo, e este já muito mais relacionado com a gentileza, mas que ao mesmo tempo traz força, traz firmeza no conceito. É prestar uma cuidadosa atenção, mas focar ali naquela pessoa que está fraca, Ela precisa da nossa atenção. Não é para ir lá partir, não é para esmagar a cana que fumega, é para nem apagar o pavio que fumega, nem esmagar a cana que está quebrada. É a linguagem de Isaías aplicada a Jesus. É preciso ir lá e fortalecer, mas fortalecer com cuidado, prestar atenção. É isso que o verbo grego diz. Olha com atenção, firma-te. Essa pessoa está fraca, ela precisa da tua força, a força que vem do Senhor, que Deus te tem dado a ti. Se queres construir pontes, então procura admoestar os insubmissos, consolar os desanimados, amparar os fracos e ser longânimo, ser paciente com todos. O que é este ser longânimo? A ideia é ter um espírito paciente, é ser paciente. É não perder o ânimo, por isso longânimo. É perseverar pacientemente e bravamente ao sofrer infortúnios e aborrecimentos. É ser paciente em suportar as ofensas e injúrias de outros. Isso é ser longânimo. Ser moderado e tardio em vingar-se, tardio para se irar, tardio para punir. É não se vingar. Então sermos pacientes uns com os outros. Versículo 15. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Isto tem eco em outras cartas, em Romanos 12, versículo 17, diz: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, diz Pedro, em 1 de Pedro 3. Bendizendo os outros, foi para isso que vocês foram chamados, não para falar mal e para fazer mal. E é assim que vão receber bênção por herança. 1 de Pedro 3,9. Quarta marca, proteção da alegria. Uma decisão conjunta de não permitir que nada roube a alegria. Não vamos deixar que nos roubem a alegria. Alegrai-vos sempre, regozijai-vos sempre. Não permitir que a alegria seja roubada. A nossa verdadeira alegria depende do nosso relacionamento com o Senhor. O nosso relacionamento com a vontade do Senhor. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Lembrar que a oração e o louvor são caminhos para a comunhão com Deus e não mecanismos para negociar o favor de Deus e a bênção de Deus. Então depende muito, a nossa alegria, ela pode ser roubada quando a nossa alegria não está no Senhor, quando não vem do Senhor e dessa comunhão com o Senhor, quando nós só oramos ou lemos a Bíblia ou vamos à igreja porque queremos negociar com Deus, queremos fazer o negócio da religião. Eu leio a Bíblia, eu oro porque eu quero ser abençoado, eu quero passar no exame, eu quero ser promovido no emprego, eu quero um aumento do salário, eu quero ser curado desta doença, por isso eu oro e eu leio a Bíblia, eu vou à igreja. Não é isso. Isso não é o que a Bíblia ensina. A oração, a leitura da Bíblia, o jejum tem a ver com comunhão com Deus. E uma igreja saudável entende isso. Então a alegria, e é o que vem a seguir, mostra como é que nós podemos nos regozijar sempre quando o nosso foco está no Senhor. Oramos ao Senhor e oramos biblicamente, focados no Senhor e não no que nós queremos, o que nós desejamos, mas no que o Senhor quer, o que Ele deseja. A nossa alegria depende do nosso relacionamento com a sua palavra. Versículos 19 a 22. E aqui a relação do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Não desprezeis as profecias. Profecias e Espírito ligados. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Abstendo-vos de toda a forma de mal. O que o Espírito Santo tem liberdade para agir. Aqui a expressão não apagar, ela faz uma alusão ao fogo. A algo que está a arder. E o fogo traz calor, luz, transformação e purificação. Então não apagueis, não extingueis o Espírito, não façam com que a chama desapareça. Então a ideia é, a relação que existe aqui, é que a palavra, quando ela está a ser lida, é ela que traz luz. É ela que queima, é ela que faz arder os nossos corações. Quando Jesus estava no caminho a falar sobre a palavra e as profecias que se cumpriram, os discípulos sentiram o coração aquecer. Querem que o Espírito haja no nosso meio?
queremos ter uma igreja espiritual, verdadeiramente espiritual, cheia do Espírito Santo, temos que usar a palavra. Temos que deixar que o fogo da palavra caminhe no nosso meio. Não é falar em línguas, não é cantar aos gritos, não é rir colados à parede. Há gente que acha que é isso. O Espírito Santo